Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e o vídeo de hoje eu quero fazer aqui uma lista com vocês de livros que tem a temática de praia, de férias, de essa mudança assim, saindo um pouco da rotina. Eu fiz uma lista aqui e aí dei uma roubadinha em alguns, a gente vou explicando pra vocês, mas a ideia é ser livros que os personagens estão passando férias ou que eles foram, né, tipo, passar férias em algum lugar, estão indo pra praia, ou que teve uma mudança ali na vida deles. Tudo isso porque enquanto esse vídeo, né, quando esse vídeo for postado aí pra vocês, euzinha vou estar passando férias na praia, então eu pensei em fazer alguma coisa meio temática nisso. Vamos rir, gente. Então, aí eu quero compartilhar aqui com vocês alguns livros que eu li que tem essa ideia. Vamos começar com Até o Verão Terminar, que foi um livro da Colleen Hoover. A capa vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Gente, que delícia de livro. Já comentei sobre ele com vocês aqui no canal, naquele vídeo de resumo das leituras do primeiro semestre. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem. E foi um livro que eu gostei muito, me ajudou aí a dar uma alavancada nas leituras, assim, porque a Colleen, ela tem, pra mim, né, ela tem essa característica de escrever romances muito fluidos, em que você fica meio desesperado para saber o que vai acontecer com os personagens, então você lê muito rápido. Aqui a gente tem dois protagonistas com um passado muito complicado, muito traumático. Eu sempre me esqueço o nome dos personagens, então eu vou escrever aqui o nome deles porque eu não me recordo. Ela é uma adolescente, ela tem ali por volta dos seus 17 anos, não sei, e aconteceu uma tragédia ali, a mãe dela morreu, e ela vai passar as férias, né, do final ali do ano com o pai, e assim que acabar essas férias de verão, ela vai para a faculdade. Ela recebeu uma bolsa para jogar vôlei na faculdade e ela precisa passar esse tempo aí com o pai dela. Primeiro porque a mãe morreu, ela não tem condições de pagar o... Voltando aqui. Então, ela não tem condições de pagar o aluguel ali da onde o trailer que ela mora e ela precisa de uma ajuda e tudo, só que ela não conta pro pai dela o que aconteceu, nem a situação em que ela estava vivendo ali já há bastante tempo, e ela vai para o lugar onde o pai dela tá, que é a casa de verão da nova esposa do pai dela, com ali a filha, né, a enteada do pai, e ela vai viver com essa família. E aí no começo você já fica meio assim, o que será que são essas pessoas? Mas gente, eles são incríveis. Então essa nova família super acolhe ela, mas ela não tá acostumada com esse tipo de convivência, assim, porque ela nunca teve uma convivência mais ativa com o pai. E aí ele sempre foi um pai mais relapso, mais distante, mas não de uma forma tão negativa assim. Talvez ele devesse ter se esforçado um pouco mais, sim, mas acabou que não deu ali e ele não sabia muito sobre ela. E ela vai passar esse verão com eles, mais por comodidade, para ter um lugar para ficar, do que por outra questão. É muito interessante que ao longo do livro você vai vendo algumas questões sendo tratadas. Por exemplo, ela é muito magrinha e a enteada do pai dela tem uma questãozinha ali com a balança. Ela também não é gorda nem nada disso, mas ela é mais ligada, tipo, não quer engordar e tá. E elas conversam muito sobre isso, porque um dos focos dela é engordar um pouquinho, porque ela é muito magra. Então ela precisa engordar um pouquinho para ela poder jogar melhor. E ela é magra, mas é porque ela nunca teve... Gente, a minha cachorra endoidou aqui. Tá. Ela nunca teve, assim, uma comida boa na casa dela, uma certeza ali de almoço e janta. Ela sempre comeu mais ou menos. Então você já começa a ver as realidades e a forma como que ela lida ali com isso. É muito legal a amizade que ela desenvolve com ali a filha da madrasta e como elas vão sendo cúmplices, vão sendo amigas.
E também tem a questão do personagem masculino. Ele é um garoto que aparentemente é muito rico e ele mora na casa ao lado, a casa da família dela. E eles começam ali com uma amizade, na verdade eles começam com uma intriguinha assim, e umas rusgas, e depois eles vão se tornando amigos, e ela vai querendo saber mais sobre ele, e ela conta mais coisas pra ele do que ela conta pra família mesmo, e eles vão desenvolvendo aí essa amizade, essa cumplicidade, eles vão encontrando muitas coisas em comum, e no final, a gente acaba tendo um plot, a gente descobre umas coisas que você fica, meu Deus, eu nunca ia imaginar isso. Porque ele tem vários segredos e ele tá sempre falando pra ela que no final do verão ele vai contar, vai explicar sobre a vida dele, né, pra ela, e ela vai entender tudo. E aí acontece lá uma coisa assim no livro e ele acaba não tendo a oportunidade de explicar muito bem pra ela e depois vira uma bola de neve e você fica, meu Deus. Os livros que eu tinha lido da Colleen Hoover, além de As Mil Partes do Meu Coração, que também é um romance mais sobre adolescentes, os outros eram sobre casais adultos ali, personagens adultos. E eu tava um pouquinho assim, com um pé atrás para esses personagens adolescentes, para ver como que ia ser o desenvolvimento desse livro, né? E, gente, eu amei. Eu dei 5 estrelas, eu li no e-book, comprei o físico, porque é muito lindo, eu chorei. É uma história muito emocionante. O que essa menina passa nesse livro, gente, e o menino também, você fica, gente, que força que esses personagens têm, porque aguentar tudo isso é muito difícil. Então eu super indico esse romance, que praticamente se passa em uma férias de verão ali, um verão que eles estão de férias nesse lugar. Então tem férias e tem praia. Esse livro entrou, né, deu check nos 2 requisitos que eu tinha separado aí para esse vídeo. Então eu indico muito o Até o Verão Terminar. Tô olhando aqui a minha colinha, tem um romance que eu li faz muito tempo. A maior parte desses, né, todos esses livros que eu vou falar com vocês são romances. E é um romance do Nicholas Sparks. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito desse tipo de livro, né, dos livros desse autor. Tem alguns que eu fico com muita raiva mesmo, porque você lê, se envolve, se emociona, se apaixona e o final é devastador. A Última Música eu indico com segurança, porque é um livro que, não vou dar spoiler, mas só vou falar assim, que ele tem um final quentinho no coração, um final feliz. E aí a gente tem, se eu não me engano, ela chama Ron, a Verônica, o apelido dela é Ron, e o irmão dela, eles moram em Nova York, eu acho, e eles vão passar umas férias com o pai. Ela já acabou a escola, talvez vai pra faculdade, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer. Os pais são divorciados, o pai dela era um grande pianista, estava fazendo uma carreira muito boa com isso, e acabou que teve uns problemas com a mãe, eles se divorciaram, e a Ronnie ficou muito revoltada com tudo que aconteceu, e ela acabou se transformando em uma adolescente bem rebelde, e a mãe não sabe mais o que fazer com ela, porque ela tá aprontando todas, e aí acaba mandando os dois para passar férias com o pai, que tá morando numa cidadezinha de praia, ali nos Estados Unidos, em algum lugar bem no interior, e ela vai passar essas férias com o pai dela. É legal porque lá, essas férias de verão são vários meses, né? Acho que são 3 meses. E aí ela vai passar todo esse tempo com o pai dela, e lá eles vão se reconectar. Ela vai se reconectar com a vida, com tudo que tava meio que voando ali na vida dela. Ela não tava conseguindo entender a situação que os pais dela tiveram que passar, ela não estava conseguindo se achar ali naquela fase de adolescente para adulto, o que ela ia fazer. Então ela se envolve em um monte de encrencas lá, mas ela também consegue se conectar de volta com a vida, achar um caminho de volta para um relacionamento com o pai dela, e ela encontra o amor. Ela encontra o Will, que é um jovem lindo, maravilhoso,
rico, que já tem o futuro todo programado, e eles acabam se apaixonando aí nesse verão, e é muito legal. As formas com que um vai ajudar o outro, todos os dois têm traumas no passado, tem coisas tristes que aconteceram, e a gente também tem um plot aí que vai acontecer alguma coisa que vai unir ainda mais ela e o pai dela. Então esse verão, ele vai ser muito memorável na vida da Ron, e no final você fica, nossa gente, que delícia. É de chorar, mas é de final feliz. Então eu gosto muito desse livro do Nicholas Sparks, é um dos meus preferidos. E ele se passa aí em umas férias. Também é a mesma coisa da Colleen. A maior parte dos livros do Nicholas Sparks, os que eu li, os personagens são mais adultos. E aí aqui a gente tem adolescentes, assim, saindo ali da adolescência para entrar, né, jovens adultos. O próximo livro, eu quero falar que é A Casa da Praia. É um livro da Nora Roberts e ele tem um pouquinho assim dessa pegada, não tanto de férias, mas mais pra praia, né? O título já entrega tudo. E eu vou deixar a capa por aqui. Nesse livro, né, A Casa da Praia, a gente tem um romance com um pouco de suspense ali, uma investigação policial. O personagem principal, gente, como pode eu não conseguir me lembrar o nome dos personagens? Peraí, que eu vou olhar. É o Eli, fui olhar lá na orelha do livro para lembrar. Ele é um advogado e ele mora em Boston, se não me engano. E aí acontece uma tragédia na vida do Eli. Ele descobre que a esposa estava traindo ele, eles se divorciam e de repente a esposa é assassinada na casa em que eles moravam juntos lá em Boston. Ele foi um dos principais suspeitos do crime, né, sempre o marido, e depois de toda a investigação ali da polícia, eles acabam arquivando o caso, mas não porque eles conseguiram, né, tipo, inocentar o Eli, mas na verdade porque eles não tinham provas que pudessem incriminá-lo. Então, ele fica ali meio que num limbo. Tem um monte de gente que acusa ele, que acha que foi ele mesmo que matou a esposa. E o livro começa e já faz um tempo que isso tudo aconteceu. Ele perde o emprego, é toda uma situação complicada, mas o Eli é de uma família muito rica e tudo, então ele não tá muito preocupado com essa questão aí de dinheiro, financeiro, é mais com a saúde mental dele mesmo, porque lá em Boston não tava dando nem pra ele andar na rua direito, de tanta assim, uma perseguição dos policiais também, os detetives ali do caso, todo mundo muito revoltado por não ter conseguido um final certo e todo mundo achando que o Eli é o culpado. Então, ele acaba se mudando para casa da avó dele. A avó, ela é uma gracinha, gente. Ela sofreu um acidente e tá morando com os pais dele lá em Boston para se recuperar. E ele acaba ficando, né, responsável por cuidar da casa dela, que é em Whiskey Beach. Acho que é isso. É super bonitinho o nome da cidade. É Whiskey Beach. E aí ele vai para Bluff House, que é essa mansão maravilhosa que fica na beira da praia, e ele vai cuidar da casa, né, para avó dele, e também ter um tempo ali para ele reorganizar os pensamentos, para ele se acalmar um pouco desse, né, turbilhão de acontecimentos. E ele quer muito escrever um livro. Acho que sempre foi ali a vontade dele escrever esse romance. Então ele vai deixar de lado um pouco a carreira ali no direito de advogado e vai escrever esse romance. E a gente tem a personagem feminina, né, a nossa protagonista, que é a Abra. E a Abra, gente, é uma personagem incrível. Ela dá aula de yoga, ela dá aula de musculação, ela dá aula de pilates, ela faz faxina em casas, ela faz bijuterias, ela faz tudo o que vocês imaginarem. E a Abra é uma grande amiga da avó do Eli e ela sempre cuidou ali da casa da Bluff House. Então ela faz faxina na casa, ela dava aulas de yoga, de pilates para a avó do Eli. E quando o Eli se muda para lá, a Abra é responsável por cuidar do Eli. Ela conhece a família dele, tudo, mas ela não conhecia ele em si. Quando ele era casado, ele ia pouco
lá em Whiskey Beach, e aí ele acabou, assim, não conhecendo a Abra. E ela vai ajudar ele ali, ela gosta muito de servir as pessoas, então, além das faxinas na casa, ela faz comida pra ele, deixa a comida lá pra ele comer, tá sempre levando alguma coisa pra ele, faz compras. E no começo ele fica um pouco incomodado, porque ela é bem intrometidinha, assim, mas aos poucos eles vão se abrindo, eles vão criando uma amizade, e a gente vê que a amizade vai se tornando algo mais. E a Abra, ela também tem um passado bem, assim, turbulento, ela passou por coisas também muito pesadas, e eles começam ali a, trocar confidências sobre isso, a amizade deles vai ficando muito bonita, e aí tem toda aquela tensão entre os dois, né, que sempre tem nesses livros de romance. E tem uma lenda, sempre teve ali uma lenda sobre os antepassados do Eli e um tesouro que supostamente está escondido na Bluff House, que é um tesouro ali dos muito antigo e que foi enterrado na propriedade. E de repente o Eli começa a perceber que tem alguém tentando invadir a casa, tem alguém perseguindo eles ali, e ele e a Abra vão começar a investigar o que tá acontecendo, o que essa pessoa quer, né? Quem que tá ali atormentando eles. E aí a história vai para esse lado do suspense, que além deles tentarem, né, saber o que aconteceu de verdade com a esposa do Eli, ainda tem essa questão com essa perseguição ali, o que tá acontecendo, quem tá querendo invadir a Bluff House. Então esse livro, ele é muito gostoso. É um tipo de romance que você lê rapidinho e você fica muito envolvido, os personagens são bem cativantes. Leiam que vocês não vão se arrepender. Outro livro que tem essa temática de férias é um que tá bombadíssimo, super hypado, que é a Leitura de Verão. Gente, esse romance é divino. Eu li recentemente e me apaixonei. É muito gostoso. Aqui a gente tem a história de dois escritores que estão aí em fases, né, ali escrevendo seus novos livros, e eles vão ser vizinhos durante um verão. E, gente, eu esqueci de novo o nome dos personagens. Esse livro vai ser todo assim, gente, só ela e ele, porque eu nunca consigo lembrar o nome das pessoas. E eu até emprestei esse livro pra uma amiga ler, porque eu falei, não, gente, esse livro não pode ficar aqui na minha estante, só pra mim. Eu tenho que divulgar a palavra dele pros meus amigos. Então, ele tá com uma amiga, ela tá lendo, e essa mocinha, ela escreve romances bem fofinhos, romances clichês, e de repente, né, aconteceu uma tragédia ali na vida dela, o pai dela morreu, e ela descobre um segredo meio obscuro da vida do pai dela, e ela nunca imaginou que tivesse acontecido isso. E aí ela tá bem magoada, ela não consegue escrever o livro novo dela, ela já tá super atrasada para entregar esse livro, e ela vai passar um verão na casa que o pai dela deixou para ela, que é uma casa de praia na cidade onde ele nasceu. E aí ela precisa organizar essa casa para vender, e ela quer aproveitar esse tempo, que ela não vai precisar se preocupar com aluguel nem nada, para escrever o livro novo dela, que tá super atrasado. De repente, ela descobre que o vizinho dela é um escritor super famoso também, só que ele escreve, eu imagino que esse cara seja meio Stephen King, assim, sabe? Nessa vibe. Então, eu li o livro e eu fiquei pensando que os livros que esse cara escreve são meio a vibe do Stephen King, sabe? Livros mais pesados, assim, super, que vão se tornar muito, assim, clássicos. Então, ele é dessa vibe, assim, de livros que não tem tanto um final feliz, assim, não é nesse foco. E, também, né, eles fizeram faculdade ali no mesmo lugar, acho que eles, não sei se eles eram na mesma sala, alguma coisa assim. Então, ele já tem uma rivalidade ali desde a faculdade, e eles ficam, assim, com essa rixazinha, e de repente eles vão conversando, vão se tornando amigos, e eles fazem uma aposta em que cada um vai ter que escrever o livro do outro. Ela tem que escrever esses livros mais pesados, que vão se tornar aí um clássico da literatura, e ele tem que escrever um romance de final feliz, um romance clichê. E é muito gostoso, porque você percebe ali uma tensão sexual entre os personagens, mas você também, assim, é um pouco mais devagar,
E você vai vendo que a amizade que eles vão criando ali, eles vão começar a entender o mundo literário um do outro, né? O que que o outro escreve, o que que ela escreve. Eles fazem uns laboratórios muito engraçados. Ele leva ela para as entrevistas que ele costuma fazer para poder escrever os livros novos dele, e ela leva ele em encontros clichês para fazer coisas clichês que acontecem nos romances dela. É muito gostoso, gente. É uma leitura deliciosa. Você lê rapidinho, os personagens têm. Você sente muita empatia por eles. Além do romance, ele tem mais camadas, bastante camadas nesse livro, porque os personagens, eles têm um passado, eles têm uma história ali que firma eles como pessoas agora. Eu acho isso muito gostoso nos romances, quando não é uma coisa superficial, de só fulano vai ficar com ciclano. Não. Eles têm ali questões para resolver, eles têm muita coisa para pensar e tipo do que eles vão fazer e como que vai acontecer. E isso torna, né, o meio do romance, por mais que você saiba que ciclano vai ficar com a fulana, você lê de uma forma muito gostosa porque você quer saber o que vai acontecer. Tá bom, eles vão ficar juntos no final, é clichê? Tudo bem. A ideia, a proposta é essa mesmo. Mas eu quero o meio ali, eu quero esse caminho que eles vão trilhar. E tudo isso é muito bem desenvolvido nesse livro. Eu gostei muito, acho que eu dei 5 estrelas. Eu fiquei bem apegada nesse romance. Só não consigo lembrar o nome dos personagens. Gente, como pode? Acabei de ler. Mas tudo bem. Então, essa foi a minha lista de romances que se passam em férias, com essa temática de férias, praia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí se vocês já leram alguns desses livros e quais os livros que vocês gostam muito, que também tem essa temática aí, que os personagens estão passando férias, estão na praia. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a família, com qualquer um, gente. Quem vocês acharem que vai gostar do meu conteúdo, compartilhem aí. Até a próxima, pessoal!